Você já teve a vontade de trabalhar mediunicamente ou foi até chamado para o serviço, mas acha que não tem nenhuma mediunidade para isso ou se sente inseguro? Olá, bom dia. Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Existem as pessoas que não creem na existência de Deus ou dos espíritos, mas há também as pessoas que não acreditam em si mesmas. E quando são chamadas para o trabalho, seja diretamente ou indiretamente, se sentem inseguras e até recusam a oportunidade abençoada. Esse segundo grupo, extenso às vezes até os que já estão atuantes em outras vertentes do movimento espírita, muitas vezes se esquecem de que somos chamados ao trabalho de acordo com a nossa necessidade de vivência e de aprendizado. Pode ser que ainda vejam a mediunidade também como algo sobrenatural, se esquecendo de que a mediunidade é um instrumento divino para que possamos exercer o bem. Instrumento esse dado muitas vezes aos mais necessitados de reparos de erros em outras existências. Quando não confiamos em nós mesmos, no sentido de sermos chamados para o trabalho e não irmos por medo ou insegurança, significa também que achamos que o trabalho só pertence e depende de nós. E nos esquecemos de que a espiritualidade sempre vem junto, nos auxiliando, nos amparando e até multiplicando as nossas capacidades por misericórdia, se for o caso. Não queremos dizer com isso que tenhamos que perder o nosso senso crítico ou capacidade de tomar decisões. Dizer não é tão importante quanto dizer sim. Mas o que estamos querendo dizer é que devemos, no processo de autoconhecimento, entender por que estamos dizendo não. E se o não for sincero, baseado em motivos sólidos, que ótimo. Mas se for por outros fatores que no fundo estão ligados a vicissitudes que ainda carregamos, aí temos que repensar e transformar. E por que estamos dizendo tudo isso? Porque a lição de hoje vai falar sobre as maneiras e desculpas que às vezes usamos para enganar a nós mesmos. Estamos na lição 24 do livro Seara dos Médiuns de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O título do nosso texto de hoje é Alegas. Emmanuel vai tecer comentários sobre a pergunta número 13, que equivale ao 16º parágrafo da lição 220 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nesse parágrafo, o codificador pergunta sobre os médiuns que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades, ou seja, não as aceitam, não gostam. E os espíritos respondem, abre aspas, são médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida, fecha aspas. Com base nisso, escreveu Emmanuel na lição que iremos refletir hoje, abre aspas. Alegas descrença da vida celestial por ausência da comprovação que supões adequada e viajas ante a glória do firmamento num gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesma com imensa velocidade em torno do Sol e não pensas nisso. Alegas que não compreendes como possam surgir irradiações do espírito e te equilibras a cada dia sobre a luz solar que se expande na imensidão do espaço, a 300 mil quilômetros por segundo, sem que lhe abordes a estrutura mais íntima. Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras num reino de ondas, de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Alegas que ninguém te explica por que processos se alimentam as almas com os fluidos sutis e vives no oceano aéreo, nutrindo-te em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Alegas que a existência humana fora da matéria física é inaceitável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível consideras real? Alegas a impossibilidade de materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo
e apesar das notáveis observações da genética, desconheces como nascestes entre as formas carnais, tanto quanto ignora os processos por que te desenvolves. Não te lamentes, porém, quanto à falta de elementos mediúnicos para o levantamento das boas obras. Não te condiciones a informes alheios para ajudar. Todos possuímos vasta provisão de sementes e luzes do conhecimento superior e estamos convictos de que fomos chamados para servir. O que Jesus ensinou há quase 2 milênios tem força de verdade para todos os séculos, e a mensagem desse ou daquele arauto do Evangelho aos ouvidos de alguém é lição para todos nós. Importa, acima de tudo, estender o bem, entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros. Toma alguns grãos de trigo achados na rua a esmo, não sabes de onde vieram. No entanto, se resolves plantá-los, ainda hoje, com respeito e carinho, em breve as leis de Deus, sem que as vejas agindo, deles farão no solo, em teu próprio favor, vasto e belo trigal. Fecha aspas. Emmanuel está reforçando em nós o que já sabemos. Vivemos, vamos dizer assim, milagres diários. Milagres que são o mais puro amor e bondade de Deus. E no amor e bondade para conosco, Deus, com D maiúsculo, nos fez também deuses, com D minúsculo, com a capacidade para muito mais do que já conseguimos fazer e a nossa imaginação consegue alcançar. À medida que crescemos moralmente ou que necessitamos para o nosso crescimento, Ele nos permite subir mais um degrau no trabalho construtivo do bem. Mas para isso temos que confiar em nós e, mais ainda, confiar em Deus, o vendo como perfeição, como um pai, uma mãe de todos nós, e nos colocando como verdadeiros filhos, no sentido de sermos instrumentos do seu amor. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.